Olá, pessoal. Vamos para mais um Papo Cabeça. Eu tô aqui com Guilardo Rocha. A gente vai bater um papo sobre uma coisa que todo mundo ama: pizza. Aí, mas como é que você vai falar de pizza, Leonardo? Eu não vou falar, não. Eu vou escutar sobre a pizza. Tudo bem, Guilardo? Como é que vai? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Guilardo, me fala como é que começou isso tudo que você não tem, não é de formação da área de culinária, vamos falar assim. Você é de Uhum, formação, você é arquiteto, né? perfeito. Como é que começou essa paixão pela cozinha, vamos chamar assim? Foi uma paixão mesmo. Ela começou depois que eu me casei, tá? Então foi em 2010, 2011, que eu comecei a me aventurar nas cozinhas a partir do momento que eu projetei, como você disse, eu sou arquiteto, né? Então eu tive a oportunidade de projetar o meu apartamento depois que eu casei, fiz uma super cozinha e comecei a me aventurar nesse mundo da cozinha mesmo, da culinária, da gastronomia, como um desafio pessoal no início, né? E eu achava que seria muito importante eu sair desse lugar comum que as pessoas não conseguem cozinhar, não conseguem fazer seu próprio alimento. E nesse desafio eu comecei a cozinhar, abracei aquela cozinha que eu tinha acabado de fazer para mim mesmo, né? E comecei nesse projeto gastronômico, fui fazendo várias coisas, brincando com algumas comidas e terminei me apaixonando pelos pães, né? Lancei o desafio de fazer um pão, que eu achava que era uma coisa muito simples, descobri que é bem complexo, na verdade. E aí comecei com essa paixão pelos pães, que assim, que aí realmente eu fui arrebatado ali pela fermentação, pelos pães. E aí fiquei lá em casa, na cozinha, que nem um doido, fazendo pão todas as madrugadas. Isso nessa época você fazia para o consumo próprio, para os amigos, Exato. etc. Não tinha nenhuma, digamos, inspiração comercial disso, não. Não, não, era um desafio, era uma paixão, fui me apaixonando pela culinária, pela gastronomia, por uma curiosidade mesmo, encontrei ali um leque infinito de descobertas, né? Então, eu como arquiteto sempre fui muito curioso, muito inventivo, então eu achei ali uma praça nova ali para eu me divertir. E nos pães, então, eu encontrei um desafio muito grande e foi onde eu comecei, mas sempre consumo próprio, dando para a família, para os amigos, indo com uma brincadeira no início, né? Aham. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu adoro cozinhar também. E eu Perfeito. vou te falar como é que qual é essa minha paixão de cozinhar, né? Eu acho que eu era muito ligado na minha mãe, né? Então, minha mãe cozinhava muito, a família dela em si cozinha muito, né? E eu ficava na beira do fogão, olhando ela cozinhar. Então, eu sou um cozinheiro que eu não sei receita nenhuma de cabeça, é de tato. Bota um pouquinho Perfeito. disso, um pouquinho. Você tinha essa experiência quando era criança? Tinha uma a vivência de Uhum. cozinha familiar, digamos assim? Meu pai cozinhava um pouco, minha mãe não tanto, mas não tinha não. Foi uma coisa que Foi uma surgiu coisa mais de sua. mim. Puxa Foi mesmo. vida. E aí eu terminei estudando mesmo. Aí comprei, nesse processo um pouco autodidata, comprei muitos livros de receita e fui comprando, estudando e fui mergulhando nesse universo assim. Mas tem uma informação importante que a minha esposa, que é taurina, e gosta muito de comer. Então, foi uma inspiração também para abraçar ali a cozinha da família, né? E cozinhar para todo mundo. E daí nessa tua jornada, enfim, de aprender isso, né? Acho que por volta de 2013, por aí, né? Você começou com uma produção, digamos, um pouco mais profissional, né? Aham, Que foi na junta local, é isso? isso. E Eu, como é que ocorreu essa transição? Você ainda produzia em casa ou você já tinha uma cozinha industrial? não, eu produzi ainda em casa. E aí, mais ou menos, como eu disse, eu fui mergulhando nesse universo, fui cada vez mais curioso, estudando mais, e encontrei o pessoal da Junta Local, né, que é um grupo de produtores aqui do Rio de Janeiro, que fazem feiras, né? Nessa época, 2013, 2014, eles estavam começando. E fui convidado por alguns amigos, pô, tá tendo uma feira de uns produtores de gastronomia e tudo. E as feiras da Junta foram muito importantes porque ainda aumentaram ainda mais a minha curiosidade e esse vínculo em conhecer quem produz, né? Ter um elo direto ali com os produtores, eu terminei me apaixonando por isso e terminei me tornando frequentador assíduo da junta local. Comecei a fazer minhas compras, praticamente compras do mês, de produtos da junta local, né? E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, né? Você comprar direto com o produtor, você conhecer quem faz a sua comida, né? Então eu passei a ser cada vez mais estudioso sobre o tema, buscar como faz cada um dos insumos, como faz uma geleia, como faz um chutney, um pão, né? Eu fui mergulhando nesse universo cada vez me interessando mais. Então a junta local foi digamos assim, deu uma virada de chave na minha percepção
da importância da comida no nosso dia a dia. E para quem já frequentou a junta local, eu já frequentei, é um ambiente super interessante, né? Em que você vê produtos muito frescos, produtos da região, né? Exato. E uma pergunta para você, como dessa tua paixão de pão e fermentação, na junta local você conseguia comprar farinha? Tem farinha? Então, nós temos excelentes farinhas brasileiras, né? Mas na época eu não conseguia comprar farinha propriamente dito com a junta local, mas eu conheci produtores, Uhum, né? E com eles eu fui descobrindo novas farinhas para eu fazer os meus pães em casa, uhum. né? E Então, foi faz assim, diferença, né, o tipo de farinha, né? 100%, 100%. Cada farinha é uma farinha. Parece que são todas iguais, mas não são. É uma farinha, não é brasileira, né? Mas eu não sei se tem também, né? A gente escuta muito falar da tal da farinha grano duro, não é isso? O Grano que é duro. isso? Fala pra gente o que é isso. Curiosidade. Tá, farinha, existem alguns tipos de farinhas e dentro do universo das farinhas também, o refino delas também muda o resultado, né? Então a gente tem a farinha integral, tem a farinha branca, né? O grano duro é o tipo mais comum, não vou dizer que é o mais comum, mas tem a sêmola também. Então, tem vários tipos, mas todos eles são ricos em glúten, ricos em proteínas, é um alimento completo, né? E cada refino e cada tipo de trigo funciona melhor para o produto que você quer no final. Uhum, Né? Então, o grano duro, né, a farinha mais comum, digamos assim, ela é própria para pães, própria para massas, própria para confeitaria. É o trigo mais comum encontrado aí no uhum. mercado. O que a gente encontra aquele pacotinho no mercado é o mais comum, que é É, próprio para qualquer, para é isso qualquer um aí, desses isso aí. produtos, né? É. Mas aí quando você entra no mercado mais assim específico, assim, quando você quer produtos mais refinados ou produtos mais específicos, existem farinhas próprias para cada tipo de produto, né? Próprias para massas, próprias para pães de longa fermentação, próprias para confeitaria. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando um pouco nessas especificações de farinha, mas de uns 10 anos para cá melhorou bastante coisa. Essas diferenças, né? É, E daí em 2018 você começou com uma produção, digamos, formal de pães, né? Isso no Pedro isso. e Oliva, Era né? pedra, Isso? pedra Pedra e e Oliva, oliva, isso. isso. E nessa época que você mudou para isso, né? Isso é uma curiosidade minha, né? E provavelmente, como a gente conversou anteriormente, você me citou isso. Existem os que chamam de pães de fermentação natural, né? Isso, o que é Perfeito. isso? Explica pra gente, porque sempre a gente vai na padaria, isso aqui é pão normal, isso aqui é pão de fermentação natural. Mas na minha cabeça tudo é natural, né? Ou não? Ou o que é, É, o que quer é dizer legal. Vamos natural? explicar isso porque eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala de saúde, né? É, a fermentação natural, ela na verdade é o processo original de fazer pães, de fermentar. Os pães lá atrás era todo mundo fazia assim, que é um fermento selvagem, é um processo de fermentação que você faz uma isca ou faz uma mistura fermentável e você capta as leveduras selvagens e as bactérias presentes no ar para você criar uma massa fermentada ali que você vai utilizando para fermentar o pão ou até outros produtos. Né? Com o advento da industrialização dos alimentos, foi possível isolar uma levedura só, que é a levedura que a gente encontra no mercado, que é aquele fermento biológico, né? Que Uhum. você encontra em Aquele saquinho. marronzinho. Isso. Pode ser fresco ou pode ser seco. Ali a gente tem somente uma levedura isolada, tem um nome específico, essa Saccharomyces cerevisiae. Aquela levedura ali é utilizada para fazer cerveja e vários outros produtos, mas é uma levedura isolada. Então, depois que eu conseguiu isolar essa levedura, isso facilitou muito, porque aí a indústria passou a usar só essa levedura em vez de fazer aquele fermento selvagem que tinha várias incertezas, né? Naquele processo, você tinha que ficar administrando aquele fermento. Mas isso nunca se perdeu, né? Muitas padarias, principalmente da Europa, sempre seguiram fazendo o processo da fermentação natural com esse fermento selvagem. E os benefícios desse fermento selvagem no produto final, tanto no paladar quanto falando de saudável para o nosso corpo, são grandes, né? A fermentação natural, ela por ter leveduras e bactérias, o processo de fermentação é muito mais complexo, muito mais saudável, gera muito outros sabores para o pão. E essas bactérias que não estão presentes naquele pacotinho isolado, elas ajudam na quebra do glúten, ajudam, né, em gerar outros subprodutos na fermentação que tornam o pão muito mais fácil de digestão para o nosso corpo,
muito mais interessante em ser é, absorvido pelo nosso corpo também, os nutrientes e tudo. Então, a fermentação é que é a grande chave aí para tornar o produto farinha, digamos assim, muito mais saudável para o nosso corpo. Então, isso que ele falou é interessante. A gente fala muito aqui de saúde, né? E trocando em miúdos, né? Uma é a fermentação que tem só um fermentador, vamos chamar assim, Isso, e a outra é um que tem vários fermentadores. Esses vários fermentadores juntos, eles ajudam que a fermentação nada mais é do que uma digestão. É exatamente. um começo de uma digestão, né? De toda aquela farinha. Então, posso chamar assim, talvez, de uma farinha mais leve, né? Isso. Exatamente, mas você usou o termo perfeito. Ela já vem, digamos assim, pré-digerida para Pré-digerida, você. né? As bactérias e as leveduras já fizeram um trabalho que você faria originalmente com outro produto dentro do seu corpo, né? Então ele já vem pré-digerido ali, né? Então quando a gente fala que é um produto pré-biótico, né? Então ele já tem benefícios para o seu corpo que ajuda ali na sua microbiota a trabalhar muito mais fácil. E o tempo que você deixa fermentando essa massa crescer? O fermentar é o crescer da massa, né? Isso Isso, é o muda, fermentar e deixar essas bactérias e leveduras atuarem. muda o tipo do pão? O tempo, isso. Tudo É um muda pão diferente? completamente, exatamente. Agora, a fermentação natural, ela realmente, o principal ingrediente dela não é o fermento, é o tempo, né? Porque quanto mais você deixar ele fermentando lentamente, mais essas bactérias e leveduras vão atuar e vão tornar o produto cada vez mais diferente. Quanto mais fermentado, muda completamente o resultado final. Então, na panificação, dizem que é uma das poucas artes que a preguiça é valorizada. Então Porque você tem que ter. deixa ele parado ali, você não precisa fazer nada, mas a fermentação faz o seu trabalho. Em média, com um pão assim, vamos dizer, um pão básico, né? Uhum. Quanto tempo ele leva fermentando antes de você assar? Quando eu trabalhava com panificação na Pedra de Uhum. Oliva, até chegar no produto final, que é o pão propriamente dito, eram praticamente 3 dias de trabalho, né? O primeiro dia eu fazia a fermentação, a pré-massa, no outro dia eu fazia os pães, modelava, ficavam prontos, para depois só no terceiro dia assar. Então, um pão de 3 dias. E uma coisa que eu já consumi na minha casa, pão de fermentação natural, a impressão também que eu tenho é que ele dura mais, né? Ele dura muito mais, com Ele certeza. dura, eu me lembro assim, se a gente pegar um pão desse comum, né? Uhum, Um dia para outro ele vira um pão duro. exatamente. O pão de fermentação natural, uma semana ele tá ali, Ele ainda esquentou um pouquinho e vou fica esquentar um pouquinho, maravilhoso. É isso aí. é isso. Por causa dessa longa fermentação e também da atuação das bactérias, porque as bactérias elas soltam ácidos, né? Ácidos acéticos. Então ele é como se fosse um conservador melhor do pão. Então ele retém mais a umidade e também quando você assa ele tem uma crosta um pouco mais dura, mais caramelizada, também fruto da fermentação natural. Isso também conserva melhor a umidade do pão. E também, assim, já que a gente tá falando também de saúde, me parece também que esse pão também não é um grande vilão também, né? Assim, um pão que pode ser consumido bem, né? Sem maiores problemas, né? Sim, porque exatamente ele faz esse trabalho de pré-digestão, é um pão muito mais saudável. E Uhum. dependendo da receita que você fizer, usar farinhas de qualidade, minimamente processadas, ainda usando farinhas integrais, centeio, enfim, trigos mais enriquecidos, mais saudáveis, o pão é um alimento maravilhoso. E foi nessa época que surgiu o Tony? Foi nessa época que surgiu o Tony, eu batizei o meu fermento, foi eu que fiz ele em casa. Então ele vai falar pra gente o que é o Tony, que eu também não sabia. O que é o Tony? Fala pra gente. O Tony tem quantos anos hoje em dia? 9 anos. 9 anos. É o 9 anos. mesmo Tony? É o mesmo Tony, ele só vai se alimentando, se replicando, né? Porque o fermento você cria ele, né? Um processo pode demorar uma semana, mais ou menos. Se você entrar na internet, tem várias receitas para você, ou livros, né? Para você fazer o seu próprio fermento em casa. E depois dele feito, você tem que ficar alimentando ele usando sempre uma partezinha para fazer o pão ou a sua receita, e a outra você guarda. E aí você vai multiplicando ele vai durar para sempre se você cuidar dele direitinho. E nessa primeira vez que você fez o Tony, existe uma técnica de escolher como é que você quer esse seu fermento, uma mistura, enfim, como você falou que o fermento que a gente usa nessa fermentação natural é um fermento especial, né? Com várias bactérias, fungos, etc. E o outro é só de uma. Perfeito. Digamos, essa colônia, vamos chamar Uhum. assim,
Foi você que escolheu? Com... Ninguém escolhe. Ninguém escolhe? Ninguém Como é que escolhe. isso surge, então? Porque ela é natural do microambiente onde você se encontra. Se eu te der o meu fermento para você alimentar na sua casa, ele vai se alimentar das leveduras e bactérias presentes na sua casa, entende? Então o Tony vai ser um Tony O Tony vai diferente ser lá. outro. Você pode mudar o nome dele se você quiser, É. mas ele se alimenta dos micro-organismos presentes no ambiente onde ele se encontra. Isso pode mudar o sabor? O tipo? Pode mudar o sabor, Que pode mudar. interessante É, isso. Então, cada fermento é único. então um padeiro só tem o pão daquele padeiro é só dele. Pois é, exatamente. Que Tanto que interessante. existe um pão de fermentação natural muito famoso, que é lá em São Francisco, né, onde tem muitas padarias de fermentação natural bem famosas, até internacionalmente. E lá em São Francisco existe uma levedura que só existe lá, é Saccharomyces São Franciscanas, assim, digamos assim. Que é Então, da cidade de São da Francisco. cidade de São Francisco. Inclusive, ela tem nome, digamos assim, Uhum. denominação de origem controlada. Então, esse pão com esse gostinho dessa levedura, só em São Francisco. É mesmo, É. isso aí eu nem imaginava. E eu vou te perguntar uma coisa, você que deve ter estudado tanto sobre isso, né? Por que o pão da França é tão famoso? Tem alguma coisa especial assim? Olha, a França ela tem uma escola de panificação muito grande, né? Então, assim, é uma cultura realmente de pães sendo executados desde muito tempo e tem também as farinhas, né? Então, assim, essa é uma das dificuldades, por exemplo, do Brasil, que é um país que ainda está crescendo na produção de farinha, se especializando, né? A França não, a França está fazendo isso desde a existência, né, da história dela. Então, a farinha, o produto, ele termina influenciando muito no resultado. Não só o produto, né? Quando você entra na gastronomia, você vai vendo que tudo faz diferença. É a água, é o sal, né? Às vezes parecem ingredientes simples, mas isso também, principalmente no pão, que é um produto minimalista, assim, só tem 4 coisas basicamente, né? Água, farinha, sal e fermento. Cada coisinha dessa termina influenciando no resultado Na final. qualidade, né? É, E daí você passou por essa jornada da panificação e caiu em outro tipo de panificação, não é isso? Que não exatamente. deixa de ser uma Que panificação não também, deixa, é o que eu com digo. recheio, né? Pizza é pão, E exatamente. daí ele começou a fazer pizza. E aí, como é que foi essa mudança para pizza? Foi porque você gostava de pizza ou Quem era não gosta de pizza, uma né? paixão por pizza? Todo mundo ama pizza. Claro que eu sempre brincava com a pizza, né? Fazia em casa, convidava amigos, fazia aquelas noites de pizza, né? Eu fazendo a massa, com fermentação natural e tudo. Mas foi em 2020 que eu recebi um convite de um grande amigo meu, desde a infância, amigo meu desde os 13 anos de idade, Que comia pão na sua casa. que comia meu pão. E ele tinha uma loja em Copacabana, que era uma sorveteria, chamada Amarena. Ali, né? Onde é a minha loja hoje. E ele me convidou, ele tinha um negócio dele de sorvetes, ele fechou. E depois que ele fechou, ele tentou, né, passar o ponto, etc. E terminou lembrando de mim e me convidou. Já sabia que eu fazia os pães. E ofereceu, né? Falou comigo, me ligou, Aguilardo, você, pô, eu tô com aquele ponto que você conhece, né? Enfim, sempre tomava sorvete na Marina. A gente fechou. Será que você não teria interesse em ficar com esse ponto, fazer alguma coisa lá? Você já tá com o negócio dos pães? É, E eu sempre na minha vida dupla, né? Então, assim, tudo eu fazia com muita calma, com muito cuidado. Mas eu topei. Naquelas loucuras da vida, eu falei, vamos fazer. Eu puxei ele para fazer comigo. E aí, na decisão ali sobre o que fazer, é, e aí eu falei para ele, a gente não vai fazer pão aqui, não. Ele, não, vamos fazer pizza. E aí, e aí nasceu a primeira loja que foi a Locale Pizza. E daí nasceu esse projeto Esse pizza. projeto da pizza, exatamente, porque por vários aspectos, né? Pelo tamanho da loja, que era muito pequena, ali onde eu estava localizado ali já tinha outras padarias muito próximas, já tinha um mercado de pão, né, rodando, muitas padarias abrindo. E aí eu falei, não, vamos fazer pizza. Pizza é um produto que a gente consegue entregar no delivery, né? Bem mais fácil. A gente não precisa de muito espaço, precisa só de um forno excelente, né? A produção pequena. É, E falei para ele, mas a nossa pizza vai ser diferente. Vai ser uma pizza que ninguém fez ainda. Então, eu acho que a gente vai fazer uma pizza que vai fazer sucesso. E a nossa foi o conceito da pizza local, né? Uma pizza que
que foi por um caminho diferente do que a maioria das pizzarias aqui no Rio de Janeiro estava fazendo. Que você trouxe toda aquela tua bagagem Exatamente. da junta local, de coisas É locais, não é isso, isso? exatamente. E o que foi de diferente? Essa pizza já ganhou prêmio no Veja, no Sim, Veja, no Veja Rio Comer e Beber, não é isso? isso. E cresceu, né? Cresceu. Mas me fala Fermentou. o que fermentou, exato. Foi o Tony. O Tony Isso. fez ela crescer. Mas o que fez ela diferente, a pizza local? Pizza local, eu brinco que a gente é uma pizza estilo napolitana, né? Então ela se inspira na pizza italiana, mas ela pega essa inspiração não para mimetizar ou fazer uma pizza igual com ingredientes italianos, com tomate italiano, farinha italiana, não. Ela se inspira na Itália no aspecto de que os italianos eles usam o quê? Só produtos italianos, É, eles usam os produtos locais, porque é, é isso que faz sentido para é o eles. famoso que a gente vê nos produtos italianos, DOC, né? Exatamente, Exatamente, é o né? quilômetro zero. Eles gostam de usar tudo local. Eles usam a farinha deles porque, além de ser realmente maravilhosa, mas é o que faz sentido para eles. Dificilmente você vai ver um italiano vangloriando um queijo brie Não, francês ou, né? nem tem. Não tem, porque ele Ele vai olhar pra entende. você e vai fazer. Ele vai fazer assim, né? Ele entende que os produtos deles são incríveis, mas além de toda a técnica, é porque eles estão perto, eles são locais, eles chegam frescos, eles são do mercado nacional, então é isso que faz sentido para eles. Então eu trouxe esse conceito para a minha pizza, né? Então ela se inspira nesse conceito, mas é tudo local. Então a farinha é brasileira, os tomates são brasileiros, os queijos são brasileiros, todos os produtos são o mais locais possíveis. E a proposta, ela não tange só a pizza, né? Ela tange toda a rede do negócio, né? Todas as bebidas, todas as sobremesas, né? E, e a oficina hoje, né? A oficina local, ela é esse manifesto de valorizar o Brasil, valorizar os nossos produtores e valorizar o artesanal e o local. Nada, não tem nada ultraprocessado, não tem nada que não, para mim, não faça sentido. Tudo tem que ser dentro dessa proposta. Se não está dentro dessa proposta, não entra no negócio. E isso deve ser verdade. Por que eu vou falar isso pra vocês? Ele é pizzaiolo. Olha o tamanho dele. Então, é uma pizza que é saudável, é uma pizza fresca, uma pizza com produtos bons, não é isso? Exato, é. Porque sempre. E isso é outro conceito que às vezes a gente julga. Tava até conversando no programa anterior com um nutricionista, né? E a gente tá falando isso. Às vezes a gente quer julgar um produto, né? Ser bom ou ruim pelo produto em si. Ah, sanduíche, pizza, macarrão. Mas o que importa é como esse produto isso é produzido, né? Com o que ele é produzido, né? Se Exatamente. você produz uma pizza com coisas boas, vai ser uma coisa boa, né? É claro que tudo na vida, a quantidade faz Isso. diferença, né? Você comer 2 quilos de pizza, são 2 quilos de pizza, mas se comer 2 quilos de carne, também são 2 quilos. Então, a quantidade muda. Mas se você tem uma É, pizza com coisas boas, vai ser bom também, não é isso? com certeza. Também fez parte dessa proposta mostrar isso, né? Mostrar que a pizza é um produto saudável, a pizza é uma refeição completa, a pizza não é junk food, digamos assim. Que aqui no Brasil a gente foi muito influenciado pela cultura americana, né? Que a pizza, o hambúrguer e algumas coisas assim são junk food, são comidas que vou chutar o balde hoje, vou comer, né? E não necessariamente, né? A pizza, falando dela, ela é um produto completo. Você tem uma massa com uma fermentação natural, com farinhas integrais, o carboidrato que o seu corpo precisa, né? Você tem tomate, você tem queijos minimamente processados, proteínas, você tem carnes, você tem ervas frescas. Na oficina a gente usa muitos produtos orgânicos também, então assim, é um alimento perfeito e a gente faz questão de que ele seja o prato principal, né? Então é um disco individual, Uhum. é, que é o seu prato principal, é uma refeição completa. É por isso que a gente ainda faz questão de servir como um jantar. A gente abre ali, é o nosso prato principal. Perfeito. E ele falou uma coisa que interessante, né? A gente tem a impressão de uma pizza não ser saudável, ele falou dos Estados Unidos, justamente por isso, aquela pizza que a gente come
tem várias aí no mercado, na América é bem comum, né? É a famosa pizza New York Style, né? Uhum. Que é aquela pizza maçuda, É. com muito conservante, feita, digamos, Produtos 3 ultraprocessados, dias queijos antes, ultraprocessados, que é uma exatamente. comida completamente diferente, né? Exatamente, é. Que não Tem tem nada a pizzas e ver com pizzas. pizza, né? É, não tem Esse é o nada a ponto, ver. não tem nada, aquilo não é pizza, né? É. Não, pode ser assim, salvo também, não vou dizer que não é pizza, mas assim, dentro das opções existem Aham. opções mais saudáveis e outras menos saudáveis. Então a gente na oficina busca, né, além de entregar um produto delicioso, porque isso só vai fazer sentido também se ela for muito gostosa, e ela é, mas aliar também denominação de origem, você saber de onde estão vindo todos aqueles insumos ali, que estão naquele produto que você está consumindo. E eles, além de gostosos, serem também bons para o nosso corpo, para mim é o que faz sentido para mim. E toda essa produção, você que faz o molho, a seleção dos ingredientes, e assim, Sim. uma curiosidade, como é uma pizza que é dependente digamos, do acervo local de ingredientes, ela é sazonal também ou não? A gente trabalha alguns sabores sazonais, né? O nosso cardápio, sempre que você for na oficina, vai ter uma página ali com sazonais, né? Algumas criações inéditas, alguns produtos que realmente são sazonais da época, ou algum pequeno produtor que fez uma produção específica para mim, né? Então você Uhum. vai encontrar essa sazonalidade. Os queijos eu não encontro problemas, mas legumes realmente tem uma sazonalidade. Às vezes o tomate vai estar um pouco diferente, mas aí quem cozinha vai conseguindo administrar, né? Então os nossos clientes também têm um pouco dessa noção, né? Uhum. Que o artesanal é isso, né? O artesanal você tem que estar sujeito ali a um pouco de variedade né? do Do que tem, resultado né? final, né? E é isso que dá um gostinho especial também. E o molho, foi você que idealizou também? Foi. O molho é um processo longo, é um dia inteiro de processo para fazer o Com nosso molho de tomates tomate. também, Tomates em né? natura, Você né? cozinha o tomate, todo Exatamente. aquele processo. Eles vão, na verdade, são várias etapas, né? Eles vão ao forno, eles são pré-assados, eles ganham aquela defumação do forno, depois eles são processados, são cozidos, reduzidos. Então é um molho bem especial. Bem especial. É. Por conta desse processo todo, enfim, dessa delicadeza em produzir a pizza, né? Você esse ano ou foi ano passado, você ganhou um prêmio, é, ficou em 12º lugar da melhor pizza do mundo. Foi esse ano, Foi esse foi ano. esse ano, 2025. Como foi a conquista disso? Foi Time Out London, não é Foi a isso? revista Time Out elegeu uma das minhas pizzas, né, que é a Umbria, é uma das receitas autorais da oficina, 12ª melhor pizza do mundo. Um leque, eles escolheram acho que umas 30 e poucos, fizeram um ranking e a oficina local era a única pizzaria brasileira presente. É mesmo, que É, legal. do Brasil. E dessas acima, só por curiosidade aí das pessoas, quantas eram italianas? Ah, tinha umas 3 ou 4 italianas. Italianas, É. né? Tinha alemã, tinha outros lugares também, mas a maioria era italiana. E como foi participar desse concurso? Eles tinham inscrição ou foi uma pessoa aleatória que descobriu tua Esse pizza? foi aleatório, digamos É assim. mesmo, Foi que legal. jornalista, o jornalista foi lá, que trabalha para Time Out, fez a reportagem, se apaixonou. E depois isso foi escalonando dentro da Ah, Time Out até que chegou nesse você resultado. sabia? Não sabia. Quer dizer então que ele chegou lá como um cliente comum, comeu Isso, a pizza e exato, gostou. exatamente. Todos os prêmios foram assim, tá? A gente não concorreu, eles vieram naturalmente. E ano passado a gente figurou entre um ranking também que é bem importante, que é o Top 50 Pizza, né? A gente ficou ali entre as 50 melhores da América Latina, né? Então Caramba, também foi parabéns, bem muito bacana. legal. E me fala então da Umbria, que foi a ganhadora do É, prêmio, a melhor pizza vamos chamar assim, a melhor pizza do Brasil, né? Por isso, pela né? Time Não, Out, no esse. momento é. Ela foi uma receita que eu criei, foi logo no primeiro ano da pizzaria. é, E eu queria criar uma receita que se inspirasse na Umbria, que é uma região da Itália famosa pelas trufas negras, né? Uhum. Então, eu queria trazer um pouco desse sabor, assim, mais, digamos, intenso. Só que como eu uso tudo local, no Brasil não tem trufas, né? Então, assim, eu não ia trabalhar com trufas importadas. Então, eu peguei um conceito e trabalhei o cogumelo Paris e um produto que também combina muito, traz essa surpresa, um pouco um leve trufado, digamos assim, que é o alho negro. Então, eu trabalhei uma receita com os cogumelos
super trabalhados no vinho, na manteiga, são pré-cozidos, ficam bem intensos. O alho negro, que dá uma doçura, dá uma surpresa. E uma base de queijos brancos ali, todos artesanais, ricota, tomilho, alguns temperos, enfim, é uma pizza Bem aromática. bem surpreendente, é. Curiosidade, o alho negro, é isso mesmo? Ele é. Ou é um processo para ele ficar Não, negro? ele é um processo para ele ficar negro, é a fermentação. É fermentado É também? um alho normal que ele é fermentado, então ele passa por um processo de seca, fermentação, e demora um mês e meio, você pode transformar um alho comum em um alho negro. E tô vendo que você tem expertise na fermentação, não é isso? É isso, é uma paixão, É né? Eu um- fiz várias coisas fermentadas, kombucha, enfim, já brinquei bastante com a fermentação. Que legal. É, Por curiosidade, já que você trabalha tanto com a panificação, vamos chamar assim, fermentação, existe bolo fermentado? existe. Bolo que a gente come? Porque assim, a minha lembrança, né, de minha mãe fazendo bolo é bater o bolo, joga aquele fermentinho branco, né, e Aham, não dá tempo de fermentar aquilo, né? existe. É. Não, aquele fermento é um fermento químico, É né? só para crescer aquilo ali, Ele é né? só para aquecer, é uma reação química mesmo, é Aham. bicarbonato de sódio, mais algumas coisas que quando misturado ali com algum ambiente ácido, ele borbulha e deixa o Uhum. bolo fofinho. Existem receitas de bolos fermentados, elas É mesmo? existem. Devem ser bem mais saudáveis que o outro. Deve ser muito mais saudável. Porque a fermentação, como eu disse, ela ajuda a pré-digerir, né, quebrar as proteínas da farinha, né, que Uhum. hoje existem muitas pessoas até com uma intolerância, alguma dificuldade com farinha, né, mas quando você fermenta, você diminui drasticamente essa questão. Se- Porque assim, a maioria das pessoas que tem a intolerância da farinha tem relação com o glúten, né? Exatamente, Então a fermentação é capaz de, digamos, diminuir essa carga de glúten? É possível? exatamente. Existe uma fermentação tão longa que não tenha mais glúten? Você sabe dizer? Olha, é difícil você dizer que vai eliminar 100%, né, mas ela diminui dependendo do, do tempo de fermentação da farinha que você usa, diminui drasticamente, né? Existem diversas pessoas que têm realmente intolerância, que trabalham principalmente com fermentação natural, que consomem produtos de fermentação natural e não tem problema nenhum. É. Uhum. Mas assim, quando a gente vê numa pizzaria ou numa padaria, seja, pão gluten free, Uhum. normalmente não tem farinha de trigo, né? Aí realmente não tem farinha Ele de tem trigo, nenhuma farinha que outras possui glúten. farinhas, né? Eles trabalham com farinha de arroz ou outras farinhas que simulam, digamos assim, alguns efeitos da farinha de trigo, porque a grande magia da farinha de trigo é o glúten, né? É a cadeia de Eu ali, glúten que faz aquela tela que permite armazenar o ar, né? Então, quando você quer fazer um produto sem glúten, mas com essa capacidade, você precisa usar alguns artifícios ali, né? uhum. Então, tem ali goma xantana, alguns outros produtos que você consegue simular o glúten em Mas é o receitas sem glúten que glúten. dá a textura, É né? o glúten que dá a textura e que faz essa magia de ser elástico, elástico extensível, né? Que Então, você consegue é isso. moldar, Que né? você consegue mudar, esticar, né? O glúten, ele realmente é uma magia, né? E por curiosidade, assim, as pessoas, às vezes, e a gente vive hoje numa era, né, que as pessoas gostam de se cuidar, Uhum. saber quanto come, a quantidade, né? Uma pizza dessa que você falou que é o prato principal individual, você Aham. tem ideia de mais ou menos quantos gramas de Tem, massa tem? perfeito. A minha bolinha, a massa, ela fica ali entre 220 gramas de massa, tá? E mais a cobertura, né? E a cobertura a gente trabalha ali entre 100 e 150 gramas, variando entre queijo, molho de tomate e outras coisas que vão em cima da pizza. Então, uma refeição em torno de 400 gramas, 300, 400 Você vê gramas. que é bem saudável, Bem saudável. bem É assim, bem equilibrada. equilibrada, né? Exato. É. Bem equilibrada Uma mesmo. quantidade é uma pizza individual, mas que é possível compartilhar e depende da fome, né? Tem Assim, pessoas que compartilham uma pizza, tem pessoas que pedem duas, então aí ah, é aquilo que você falou, né? Pizza engorda? Não, não engorda. depende da O quantidade. problema é a quantidade. Né? E você agora na oficina, né? Você tem algum projeto novo, algum pensamento de outro produto ou outra Uhum. pizzaria? Quais são os projetos aí? Que eu vi que o seu negócio é a levedura, né? Pensar em coisas para utilizar o Tony. Perfeito. Em 2024, né, a gente começou o projeto, foi em 2021, que eu abri a primeira loja em Copacabana, que se chamava Locale Pizza. E em 2024, que a gente rebatizou o projeto para oficina local, a gente abriu a loja de Botafogo. Ela fica na rua Arnaldo Quintela, que é uma das ruas bem badaladas, né, que foi eleita também recentemente, oitava
8ª rua mais cool do mundo também. É mesmo? É, Arnaldo Quintela. Já a loja de Botafogo, ela tem várias possibilidades, porque é um espaço maior, né? Inclusive lá a gente tem também entradas, tem drinks, tem vinhos, tem outros produtos. Então, na loja de Botafogo eu já consegui expandir, digamos, um pouco o meu leque de produtos, sempre dentro da mesma proposta, né? Mas trabalhando outras possibilidades culinárias. Uhum. E quando eu rebatizei para oficina local, foi também para permitir, quem sabe, oficinas, workshops, tem outras possibilidades. É um projeto que ainda está fermentando, Aham. né? É novo, né? A loja de Botafogo fez 1 ano recentemente. Então, ali a gente ainda está com bastante coisa para desenvolver, sempre foco nos pequenos produtores, nos produtos nacionais e na fermentação também. Isso que ele está falando é muito legal, né? Assim, acaba que aqui, às vezes, no Brasil, a gente não valoriza tanto o nosso, né? A gente tem Isso. uma ideia de sempre imitar, de pegar, né? E ele deu um exemplo aqui super importante, né? Falou primeiro da Itália. A Itália, que é rica, né, em pizza e massa e tudo, cada região tem a sua cara, né? Exato. A Itália, que é muito menor do que o Brasil, se vai na Sicília, é um tipo de comida, vai na Perfeito. Calábria, é um tipo de comida, vai na Toscana, é outra. E aí de você se confundir lá, né? As pessoas Perfeito. ficam chateadas, né? E aqui a Isso. gente não valoriza tanto. E a gente tem tudo no A Brasil, gente né? tem tudo, né? Exatamente. É um Brasil tão rico, tão intenso, uma extensão territorial tão maravilhosa. Você consegue de tudo aqui, né? Mas a gente vem também de um período, né? O Brasil também é um país novo, digamos assim, né? A gente Sim. está aprendendo muita coisa. Mas a gente realmente veio de um período que a gente valorizava muito o internacional, que vem de fora, é mais gostoso e tal. Mas isso, a gente aqui, muitos outros empreendimentos, muitas outras pessoas estão mudando isso, né? E a gente valorizando esses produtores, eles que vão ser o primeiro passo dessa cadeia da revolução, né? São as pessoas que estão ali fazendo os queijos, plantando os orgânicos, investindo em tecnologia para melhorar as farinhas, melhorar os produtos. Então, a gente precisa também, como consumidor, fazer a nossa parte, né? Puxar esse consumo para que essa produção brasileira cada vez se desenvolva mais. Exato. Para crescer tem que ter Isso, os encaminhos, né? é Então isso. tem que ter. A gente tem que tem que ser um agente também nessa Exatamente. transformação, É. né? E a oficina ela trabalha exatamente nessa questão de diminuir essa distância, né? Quando você diminui a distância entre quem produz e quem consome, você facilita muito as coisas, né? Então, na oficina você tem, por exemplo, eu faço questão de colocar no cardápio todos os produtores de cada um dos insumos. Então, se Ah, que você legal. olhar lá o queijo, você sabe quem faz. Os embutidos, a copa, a linguiça, você sabe quem faz. Para você, se quiser, vai lá, pesquisa, compra direto com esses caras, porque você vai estar ajudando, né? Ajudando o desenvolvimento e o elo entre quem consome e com quem produz. E você já pensou em ensinar as pessoas a fazer pizza e fazer pão, né? Porque assim, tudo me leva a crer que você assim foi um estudioso disso tudo, né? Aham. E me parece que você tem um lado desse de juntar, né? De Tenho, trazer tenho. as pessoas para si, né? De ensinar. Você já pensou em fazer isso? De fazer uma oficina também de Aham. treinamento, digamos assim, Isso. né? Eu já brinquei, já ensinei várias pessoas a fazerem, já fiz alguns workshops. Mas a oficina de Botafogo eu quero sim tornar esse espaço também de troca, de ensinamento, de conhecimento, né? Trazer os produtores, isso eu já faço, né? Eu trago muitos produtores para a loja, para eles apresentarem seus produtos, treinarem a equipe, para a equipe que trabalha, ter essa oportunidade de conhecer quem faz aqueles produtos que eles estão manuseando, né? E esse conhecimento, essas oficinas já estão chegando. Já já a gente vai ter um espaço para isso. Então, olha só, quando ele abrir isso aí, eu quero ser convidado, Por porque favor, vou te convidar. adoro cozinhar e pizza é uma coisa que eu Vamos amo. botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa. E Guilherme, me fala uma coisa. Só com outra curiosidade com relação à pizza. Pizza, normalmente, quando a gente vai no. A gente tá. É forno a lenha, né? Mas eu acho que isso é uma coisa bem comum hoje em dia, ter forno a lenha. Aham. A lenha faz diferença? O tipo de madeira? Olha, isso daí tem uma certa polêmica, porque tem pessoas que entendem que não faz tanta diferença no produto final e tem pessoas que são mais saudosistas, assim,
Não, a lenha faz diferença. Se você perguntar principalmente para os italianos, o pessoal da escola italiana vai dizer que tem que ter lenha. Uhum. Mas, ultimamente, foram desenvolvidas novas tecnologias que geram resultado, não, meu ver, aí a minha opinião sobre o tema, similar ou praticamente imperceptível, se tem lenha ou não, é, com um produto do forno com lenha ou forno sem lenha. O que termina influenciando de fato é o forno, como você conduz, com a sua receita, claro, a receita Uhum. da sua massa, para você atingir o seu resultado final, né? Então, você tendo um forno com aquela temperatura altíssima, É isso que faz é diferença. isso que vai fazer a diferença. Porque a minha pizza assa em 80 segundos. Então, é De muito tão rápido, quente que é o de forno. tão quente é o forno. Então, assim, para aquela saborização da fumaça, ficar emprenhando ali a pizza, Uhum. num tempo tão curto, é mais difícil. Mas vão ter pessoas dizer que faz diferença. Uhum. Mas também tem outros estudos que põem duas pizzas, um no forno a lenha e um outro, e a pessoa não percebe a diferença. Eu te perguntei isso porque eu já vi, não com relação à pizza, né? Algumas reportagens com relação à carne, né? Aham. Que não é justamente a lenha que faz a diferença, né? É a temperatura, né? Uhum. Porque o carvão consegue, às vezes, uma carne melhor de churrasco? Porque tá muito quente, né? Perfeito. Então faz aquela crosta em É a volta da reação de carne Maillard, que é e, exatamente a caramelização dos açúcares. e daí ele inibe, digamos, a desidratação, né? É A isso. pizza é mais ou menos isso também? Exatamente a mesma coisa. É, Exatamente. Então, quando a pizza cai naquela temperatura altíssima, o meu forno, ele é uma combustão a gás, é como se fosse a lenha. Então, ele tem aquela chama. que toca na... Então aquela chama ali, quando bate aquele calor, ela queima e dá essa defumação, esse Uhum. sabor defumado, aquela temperatura altíssima, né? Mas já tem pizzarias excelentes, ganhando vários prêmios, inclusive, com fornos elétricos. Então até o forno elétrico ele já Forno de está, resistência. exatamente, com uma resistência super quente e tal, também está entregando excelentes pizzas. Isso é engraçado porque, assim, a churrascaria, pelo menos churrascaria nos Estados Unidos, Aham, é tudo elétrico. A pois é, maioria é tudo elétrico, assim, mas é a temperatura muito alta que faz altíssima. É isso, essa reação e dá é isso, esse resultado fantástico, né? é exatamente isso. Então, eu conversei aqui com o Guilherme, foi uma conversa super interessante sobre pizza, sobre fermentação, principalmente, sobre o Tony, sobre esse cuidado. Eu acho que ele falou aqui pra gente uma coisa que, para mim, toca muito com relação à comida, relação com a comida, que é o cuidado. Ele tem um fermento que tem quase 10 anos, né? Então, se ele não cuidar desse fermento, esse fermento vai morrer, porque ele é biológico, né? Então, se ele tem esse cuidado com um produto dele, imagina com toda a estrutura. Perfeito. Hilardo, muito obrigado pela Eu presença. agradeço demais o convite para comer uma pizza lá com a gente. Está feito. Muito obrigado. Prazer. Prazer.